E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de sistemas lineares e o tema dessa aula é inversa de matrizes. Esse é o roteiro das nossas aulas de sistemas lineares. Então primeiro a gente viu uma introdução, depois a gente viu métodos diretos, depois métodos iterativos. Estamos nesse penúltimo tópico aqui, que é o de inversa de matrizes, e depois vamos para o último tópico, na aula que vem, que é o tópico de conclusão. Anteriormente a gente já viu várias coisas, então a gente já viu erros de arredondamento, várias aulas de erros de arredondamento. Espero que vocês tenham visto um pouco de geometria analítica e álgebra linear. A gente viu aqui a definição de sistemas lineares. A gente viu todos os métodos diretos que a gente iria estudar aqui nesse tópico. A gente já viu também todos os métodos iterativos. E agora a gente vai passar para o tópico de inverso de matrizes. E nessa aula de inverso de matrizes, a gente vai falar um pouco sobre a decomposição LU, como aplicar a substituição direta e como aplicar a substituição retroativa. Então, vamos para a introdução. O que é um sistema linear? Sistema linear é o seguinte, eu tenho uma matriz A e eu tenho um vetor de termos independentes B, e eu quero descobrir um vetor X, que a gente vai chamar de vetor de incógnitas, tal que, quando eu pego a matriz A e multiplico pelo vetor X, tem que dar o vetor de termos independentes B. Então, só relembrando, sistema linear é isso daqui, eu quero descobrir esse vetor X. E a gente viu diversos métodos numéricos que se encaixavam em duas classes. A classe dos métodos diretos, a gente podia calcular o número de passos que ele ia levar para poder chegar na solução, antes mesmo de rodar o algoritmo. Enquanto que nos métodos iterativos a gente não consegue fazer esse cálculo, ou seja, a gente precisa rodar o algoritmo para descobrir quantos passos ele levou até chegar na solução. Se ele chegar na solução, né? Porque pode ser que ele nem chegue. E aí, vamos falar aqui um pouco de inversa. O que é a inversa de uma matriz? Então, se eu tenho uma matriz A inversa dessa matriz é uma matriz que a gente pode chamar de X, uma matriz X, tal que, quando eu pegar essa matriz A e multiplicar pela matriz X, isso tem que dar a matriz identidade. E aí, essa matriz X ela é comumente chamada de A elevado a menos 1, que é a inversa da matriz A. Mas aqui a gente pode observar o seguinte, se a gente chamar ela de matriz X, no nosso caso aqui fica mais fácil de entender, tá? Então, eu quero descobrir essa matriz X, tá ok? Se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz X, tem que dar exatamente igual à matriz identidade. No nosso caso vai dar aproximadamente igual, né? Não exatamente igual. Mas observe o seguinte, se eu pegar essa matriz A e multiplicar pela primeira coluna da inversa, isso tem que dar a primeira coluna da matriz identidade. Se eu pegar a matriz A e multiplicar pela segunda coluna da inversa, isso tem que dar a segunda coluna da matriz identidade. E assim por diante. Até que, se eu pegar a matriz A e multiplicar pela última coluna da matriz inversa, isso tem que dar a última coluna da matriz identidade. Então, se a gente pensar em termos de colunas, a gente tem uma matriz A, que a gente sabe quem é. A gente quer descobrir várias colunas dessa matriz X. Então, tem a coluna X1, coluna X2, coluna X3, até a coluna Xn. Eu quero descobrir quem são essas colunas. E cada multiplicação de matriz por cada uma dessas colunas tem que dar uma certa coluna da matriz identidade. Então, estou representando aí a coluna 1 da matriz identidade, coluna 2 da matriz identidade, até a coluna N da matriz identidade. Então, o que a gente tem é um conjunto de sistemas lineares, onde eu tenho uma matriz A, eu tenho vários vetores B, né? Eu tenho vários vetores de termos independentes, onde cada vetor de termo independente diferente vai ser uma coluna diferente da matriz identidade, e eu quero descobrir várias colunas X, né? Eu quero descobrir vários vetores de variáveis X, tais que quando eu coloco um depois do outro vai dar justamente a matriz inversa. Então eu tenho N sistemas lineares que eu preciso resolver todos eles. Então, se eu tenho vários sistemas lineares, onde eu tenho uma mesma matriz A e eu tenho vários vetores de termos independentes, o melhor método que a gente viu para poder aplicar esse caso é a decomposição LU. Então, a gente vai calcular a inversa de uma matriz utilizando a decomposição LU. E aí eu vou fazer isso com um exemplo, mas esse exemplo vai ser uma matriz 4x4, ela pode ser aplicada para uma matriz de qualquer tamanho, tá certo? Então, o que a gente tem é o seguinte, eu tenho essa matriz A, e eu quero descobrir essa matriz X, que vai me dar, cuja multiplicação da matriz A pela matriz X tem que dar a matriz identidade. E aí eu vou fazer isso coluna a coluna. Então eu vou primeiro para a primeira coluna da matriz identidade, e aí eu descubro a primeira coluna da matriz inversa. Depois a segunda coluna da matriz identidade vai me dar a segunda coluna da matriz inversa. A terceira coluna da matriz identidade vai me dar a terceira coluna da matriz inversa. E a quarta coluna da matriz identidade vai me dar a quarta coluna da matriz inversa. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é a decomposição LU da matriz A. Né? Só lembrando que decomposição LU
ela tem duas etapas. Primeiro é a decomposição LU e depois a aplicação das substituições, a direta e a retroativa. Então a gente vai aplicar primeiro a decomposição LU da matriz A, e essa decomposição LU a gente vai utilizar para todos os sistemas. Essa matriz é a mesma matriz dos exemplos passados, então a gente já fez a decomposição LU antes, então eu só estou replicando aqui a decomposição LU da matriz A. E aí o que a gente vai fazer é, primeiro, substituição direta. Então eu vou pegar a primeira coluna da matriz identidade, eu vou aplicar a substituição direta, e aí eu vou descobrir esse vetor de y's. Então, dessa aplicação da primeira linha vezes esse vetor y tem que dar o valor 1, que é o primeiro elemento da matriz e do vetor que representa a primeira coluna da matriz identidade. E aí a gente descobre que o valor de y1 é, então, 1. Dessa segunda equação, a gente vai descobrir o valor de y2. Para descobrir o valor de y2, a gente passa o 0,3 vezes o y1 para o outro lado, e a gente descobre o valor do y2. Da terceira equação, a gente vai passar o 0,8 vezes y1 e o menos 0,0294 vezes o y2 para o outro lado da igualdade, e a gente descobre o valor do y3, que dá menos 0,8088. E da última equação, a gente vai passar tudo para o outro lado da igualdade, e aí a gente descobre o valor de y4. Depois que a gente descobriu o valor de y4 e a gente descobriu todos os elementos do vetor y, a gente vai fazer agora a substituição retroativa. Ou seja, aquele vetor y que a gente descobriu, a gente vai colocar aqui do lado direito da igualdade, e a gente vai descobrir os valores de x4, x3, x2 e x1 por substituição retroativa. Então, da última equação, a gente descobre o valor de x4, e aí descobre o valor que dá menos 0,0313. Da penúltima equação, a gente descobre o valor de x3, dá 0,0563. Da equação anterior, da segunda equação, a gente descobre o valor de x2. E no último passo da substituição retroativa, a gente usa a primeira equação e descobre o valor de x1, que dá 0,1083. Então, quando a gente fez isso, a gente aplicou a decomposição LU e a gente resolveu o sistema linear. A gente fez substituição direta, substituição retroativa. Utilizando a primeira coluna da matriz identidade, a gente descobre a primeira coluna da matriz inversa, que é essa primeira coluna aí, é justamente aquela primeira coluna que a gente tinha descoberto. Agora que a gente já descobriu a primeira coluna, a gente vai descobrir os elementos da segunda coluna da matriz inversa, como? Utilizando como vetor de termos independentes a segunda coluna da matriz identidade. Então, a gente vai fazer primeiro substituição direta, utilizando como vetor B a segunda coluna da matriz identidade. E aí a gente descobre o y1, que aqui vai dar 0. Depois descobre o y2, passando tudo para o outro lado da igualdade. Descobre o y3 e descobre o y4. Então, a gente fez substituição direta, equação a equação, né, de cima para baixo. Uma vez que a gente descobriu os valores de y, do vetor y, a gente agora vai descobrir o vetor x, como substituição retroativa. Então, a gente descobre o valor de x4, descobre o valor de x3, descobre o valor de x2 e descobre o valor de x1. Depois que a gente descobriu todos os valores do vetor x, a gente descobriu a segunda coluna da matriz inversa. Agora a gente vai tentar descobrir a terceira coluna da matriz inversa. Como? Utilizando a terceira coluna da matriz identidade como vetor B. E aí a gente vai fazer primeiro substituição direta, descobre y1, y2, y3 e y4, que vai dar esse vetor bem aí. Eu estou fazendo mais rápido, depois vocês fazem as contas em casa aí, tá? E aí, uma vez que a gente descobriu aquele vetor y, a gente faz a substituição retroativa. Descobre x4, x3, x2 e x1 por substituição retroativa. E aí a gente finalmente descobriu a terceira coluna da matriz inversa. Agora a gente vai calcular a quarta coluna da matriz inversa, utilizando a quarta coluna da matriz identidade. Como? Primeiro, substituição direta, e a gente tem que descobrir y1, y2, y3 e y4. E a gente vai ver que dá 0001. Porque a última coluna da matriz identidade é 0001, então o y1, y2, y3 e y4 também vão dar 0001. E aí utiliza a substituição retroativa para descobrir x4, x3, x2 e x1. Quando a gente termina esse processo, a gente descobriu, então, a última coluna da matriz inversa. E aí, pronto, né? Terminou a descoberta da matriz inversa. Então, essa matriz x que a gente encontrou aqui, se a gente pegar essa matriz A e multiplicar pela matriz x, vai dar a matriz identidade. Aqui no caso, como a gente está usando 4 casas à direita da vírgula, ele não vai dar exatamente a matriz identidade, ele vai ter um certo errozinho, mas ele vai dar aproximadamente igual à matriz identidade. E aí essa matriz x também é conhecida como A menos 1, que é a inversa da matriz A. O melhor método para a gente descobrir a inversa de matriz é utilizando a decomposição LU. Faz coluna a coluna, a substituição direta e depois a substituição retroativa. Então, com isso a gente encerra a aula de hoje, de inversa de matriz, e na próxima aula a gente vai ter a conclusão desses métodos de
resolução de sistemas lineares. Então, obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!